Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Filipe Neri, o santo da alegria. E talvez algumas pessoas meio desavisadas, desinformadas, tenham a tentação de ver em São Filipe Neri um santo meio superficial, um pequeno santo, meio fanfarrão, mas não um grande santo da igreja, porque afinal de contas aquele santo muito alegre, e a gente vai interpretar alegria com superficialidade. Mas quem isso pensa, não sabe, não conhece São Filipe Neri. Não sabe de onde vem, de onde provém a sua alegria. Pode imaginar que ele não conheceu os sofrimentos reais. Mas muito pelo contrário, ele teve sofrimentos e dificuldades. Por quê? Porque a nossa tendência é achar assim: se você é uma pessoa alegre, feliz, você não tem problemas, dificuldades, tribulações, doenças, porque ou uma coisa ou outra. E São Filipe Neri mostra que o dom do Espírito Santo, o dom da alegria, pode coexistir num coração que passa, numa vida que passa por dificuldades. Pois bem, São Filipe Neri tinha dificuldades e dificuldades reais. Imagine, ele era perseguido, ele era incompreendido pela igreja. Muitos olhavam para ele com desconfiança, o detratavam, falavam mal dele e o perseguiam, porque achavam que ele tinha uma proximidade inadequada com as pessoas, de que aquela sua alegria era uma alegria muito barulhenta, e de que ele comprometia inclusive o sacerdócio com aquela sua postura. Então ele era incompreendido na igreja, ele convivia com sofrimento, com cansaço, com dores, devido àquela experiência que ele teve na vigília de Pentecostes de 1544, que lhe dilatou o coração, ele quebrou 2 costelas, aquilo também lhe ocasionava dores, cansaço, mas a alegria cristã, meus santos, ela coexiste com a cruz, ela coexiste com o sofrimento. Talvez uma frase de Santa Teresa de Calcutá nos ajude a compreender essa alegria de São Filipe Neri, que não obstante os seus sofrimentos, não se tornou um homem amargo.
revoltado. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia assim: quando eu vejo uma pessoa triste, eu me pergunto, o que ela está negando a Deus? Santa Teresa de Calcutá não estava aqui falando da tristeza, do sentimento de tristeza, que ele existe. Até Jesus sentiu tristeza. Então não é dessa tristeza que Santa Teresa de Calcutá está falando. Ela está falando daquela tristeza que provém de um fechamento na tristeza, de um fechamento na dor, de uma falta de confiança em Deus, que provém de um apego desordenado a outras coisas que me impedem de me abandonar, de entregar a Deus aquilo que Ele pede. Então existe uma tristeza que não é boa, que é má, que faz com que você fique asfixiado nela. Você está tão preso e fechado na sua tristeza, na sua dor, no seu sofrimento, que você não se abre para Deus. Que você crê mais no seu sofrimento do que na presença de Deus. São Felipe Neri, mesmo em meio às suas dificuldades, ele cria, ele acreditava na presença de Deus na sua vida. Ele acreditava que a providência divina poderia tirar algo bom, algo boníssimo, algo maravilhoso, mesmo das circunstâncias mais difíceis da sua vida. Então daí, meus santos, provém a verdadeira alegria. Alegria esta que não está destinada apenas a São Felipe Neri, mas a todos nós. Se nós quisermos ser felizes, nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo, para esta fé, para esta presença de Deus, que dá significado a todas as coisas. Percebe que alegria aqui não é uma performance emocional, não é uma obrigação de parecer que está feliz. Se você não está bem, se você está passando por dificuldades, você pode e deve reconhecer que você não está bem, que você está passando por dificuldades. Mas quando o seu coração é cheio de Deus, quando você tem Deus no seu coração, você sabe que Deus está com você, de que Deus está com você na cruz, de que você não está sozinho, de que aquilo tem um significado, e dali pode brotar uma grande alegria. Dali pode brotar aquele desejo, né, pelo qual ficou tão conhecido São Felipe Neri, né, com a sua frase: preferisco il paradiso, prefiro o céu. Isto é, ele vivia neste mundo, mas com os olhos e o coração voltados para o alto, voltados para o céu, de modo que ele poderia ser feliz mesmo com lágrimas nos olhos. Ele poderia ser feliz mesmo carregando a sua cruz. E é esta felicidade destinada a nós, que às vezes nós somos meio bobinhos, né? Nós queremos uma felicidade sem cruz, ou a felicidade na qual colocamos a nossa confiança não aguenta o menor sofrimento. Quando a cruz se manifesta, a felicidade desaparece. Quando a cruz se manifesta, a alegria se esvai, a amargura se faz presente. São Felipe Neri, ele dizia, né, qual era a frase? Tristeza e melancolia fora da minha casa. Tristeza e melancolia fora da minha casa, fora do meu coração. Nós deveríamos fazer isso, isto é, tomar essa atitude espiritual. Mas compreendamos o que isso significa. Significa então que quando eu ponho para fora da minha casa, do meu coração, da minha alma, a tristeza,
eu não vou passar por dificuldades. Não é isso que São Felipe Neri está dizendo. O que ele está dizendo, pondo para fora tristeza e melancolia, é aquela tristeza e melancolia que me faz ficar fechado, asfixiado no problema. Quando você tem uma abertura sobrenatural, quando o seu coração tem o Espírito Santo, quando o hóspede da alma, não é assim que nós rezamos no dia de Pentecostes, na sequência de Pentecostes, quando o hóspede da alma está vivo no seu peito, você consegue estar na luz, mesmo que você caminhe em meio às trevas. Isto é, você consegue estar em paz e feliz, na alegria, mesmo passando em meio a sofrimentos. O Espírito Santo consegue suscitar luz num coração cansado. O Espírito Santo consegue suscitar alegria num coração que passa por dificuldades. Essa é a nossa fé. O dom de Deus, a alegria, é maior do que todo sofrimento. Então nós precisamos pedir que esta chama que crepita, né? Como é que nós rezamos domingo? Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Pedir que esta luz bendita encha também o nosso coração. Talvez não encha ao ponto de nos quebrar duas costelas, como o caso de São Felipe Neri, mas que nos encha o coração com a sua presença, de modo que nós passemos em meio às nossas dificuldades, sabendo existe um significado em tudo isso, e você se abandona. Vamos lá, meus santos, eu tenho certeza, e eu não preciso ser Padre Pio para ler os corações. Eu tenho certeza, e eu não preciso ter o dom de Santa Catarina de Sena, que lia as almas. Eu atendo as pessoas, eu conheço a realidade humana e eu me conheço a mim mesmo, isto é, eu tenho um coração como o de vocês. Eu não preciso perguntar quem tem problemas, quem tem dificuldades, quem tem feridas na alma, feridas silenciosas, solidões profundas, experiências amargas. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Pois somos chamados então a colocar diante de Deus tudo isso e pedir que o Espírito Santo, que fortificou o coração de São Felipe Neri, fortifique também o nosso coração, a nossa alma, para que nós não vivamos amuados, mas para que nós, por meio da nossa alegria, nós ganhemos pessoas para Cristo, de modo que pessoas olhem para nós e digam: nossa gente, você sempre está bem, você sempre está feliz, e você tem contas atrasadas para pagar, a sua vida não é a melhor do mundo, você tem doenças, mas você sempre está feliz. E a pessoa perceba que não porque você é um bobo, um retardado, uma pessoa sem conexão consigo mesmo, consigo mesma, desconectado da vida, um alienado. Não, mas porque você sabe que todas essas dificuldades da sua vida, se são permitidas por Deus, têm um significado, e você se abandona, e a alegria brota. Eu sou cuidado por Deus. Deus me ama. Deus habita o meu coração. Então eu farei tudo que estiver ao meu alcance para resolver aquelas situações. E o mais, eu entregarei nas mãos de Deus e me abandonarei. Me colocarei na presença de Deus. Eu creio mais no amor de Deus do que nos meus sofrimentos. Eu creio mais na divina providência do que nas dificuldades da minha vida. Ora, quando isso é uma verdade, a alegria brota.
que você se sabe cuidado por Deus. Você se sabe habitado por Deus. E mesmo aquilo que você percebe que é vontade de Deus na sua vida, e que é dor e que é cruz, você percebe que aquilo vai acompanhar você no seu viver, e você sabe que existe um céu que o espera e que você prefere, do seu coração brota alegria. Isto é, existe uma felicidade reservada para mim. Então, meus irmãos, nós cristãos católicos, nós cristãos que cremos em nosso Senhor, nós cristãos que somos filhos de Nossa Senhora, que temos essa multidão de santos que viveram isso, que temos o auxílio da palavra de Deus, que temos a Eucaristia, nós deveríamos ser as pessoas mais felizes da face da terra. Sem visão idílica, com dificuldades. Quando estivermos passando por dificuldades, quando a dor bater na nossa porta, nós iremos assumir aquela dificuldade, mas nós não iremos nos fechar. De modo que, meu santinho, você que está agora sofrendo, pode ser você aqui na igreja, você que está acompanhando pelas redes sociais, você que vai ouvir essa homilia depois, faça essa experiência. Entre no seu quarto, feche a porta, se coloque diante de Deus e faça uma oração simples. Talvez seja difícil de fazer uma oração mais longa, mais rebuscada, mais espiritual até, mas reze com simplicidade e faça atos de fé. Diga, movido pela fé, não pelos seus sentimentos. Essa alegria de São Felipe Neri não era uma alegria simplesmente emocional. Mas faça atos de fé. Senhor, eu creio no teu amor por mim. Senhor, eu creio que tu estás cuidando da minha vida. Eu creio que existe um céu maravilhoso que me espera. E eu creio, Senhor, que se esta dor, este sofrimento, esta humilhação, esta tribulação, ainda estão presentes na minha vida, é porque tem um significado, que me purifica, que me prepara para amar mais, e que quando vivida com amor, com paciência, se tornarão uma fonte de bênçãos para outras pessoas também. Eu creio nisso, Senhor, mas aumentai a minha fé. E não há como você sair dessa oração com o coração pelo menos mais reconfortado, com o coração pelo menos mais predisposto à alegria. E às vezes até, quando você menos perceber, a alegria toma conta do seu coração. Percebe? Não é uma alienação da realidade. Os problemas continuarão existindo, mas você não estará presa a eles. Seu coração está preso a uma outra realidade. Está preso ao Espírito Santo, isto é, está livre de verdade para ir além dos seus problemas, das suas dificuldades e poder dizer com toda a verdade, como São Felipe Neri: tristeza e melancolia fora da minha casa. Que hoje, meus santos, celebrando São Felipe Neri, nós peçamos a Deus, nós peçamos ao Espírito Santo o dom do alto, o dom da alegria, para que encha de entusiasmo a nossa fé e nós possamos atrair tantas pessoas marcadas pela tristeza, pelo desânimo, para essa alegria que não passa, para essa alegria salvadora que nos leva para junto de Deus, fonte da nossa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.